Olá, alunos, aqui quem está falando é o professor de matemática Miguel Araújo. No vídeo de hoje eu vou trabalhar com vocês regra de 3 simples. Mas antes de eu entrar na regra de 3 propriamente dita, eu vou falar um pouco com vocês aí, eu vou falar da definição de grandezas, ok? Vamos lá. Bom, definição. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado ou comparado. A relação entre duas grandezas pode resultar outras grandezas. Por exemplo, a grandeza velocidade é a razão entre a grandeza distância percorrida e a grandeza tempo gasto, no caso. Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Para mim saber analisar quando que as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, antes de eu entrar na regra de 3, que a regra de 3 necessita disso, eu passei 3 pequenos exemplos aqui só para mostrar para vocês quando que uma grandeza é inversa e quando que uma grandeza ela é direta, ok? Vamos lá. Nesse primeiro exemplo aqui está dizendo assim, ó, velocidade e tempo. Eu sei que a velocidade e tempo são duas grandezas inversamente proporcionais. Por que elas são inversamente proporcionais? Digamos que aqui, quanto maior a velocidade eu estou no meu carro, menos tempo eu vou gastar para chegar no destino. Digamos que eu saio de casa, vou para a escola, quanto maior for a minha velocidade, mais rápido eu vou chegar no meu destino, ou seja, mais rápido eu vou chegar na escola, certo? Então eu posso dizer que a grandeza velocidade aumentou e a grandeza tempo diminuiu. E se eu fizer o contrário? Se eu pegar, por exemplo, se eu for mais devagar, se eu for mais devagar, então eu sei que o tempo aumenta. Digamos que eu vou a 100 por hora, saio de casa, vou a 100 por hora para a escola. Gasto 20 minutos até a escola, a 100 por hora. Aí no outro dia eu falo, não, 100 por hora é muito rápido, eu vou só a 80 por hora. Aí eu vou gastar mais tempo. Então essas grandezas são inversamente proporcionais, certo? Se eu aumentar a velocidade, eu vou diminuir o tempo. E se eu diminuir a velocidade, eu vou aumentar o tempo para me chegar no meu destino, ok? Então, quando as grandezas são... quando duas grandezas crescem, quando uma cresce e a outra diminui, na mesma proporção, eu sei que é uma regra de 3, eu sei que é uma grandeza inversamente proporcional, certo? E se as duas grandezas aumentam na mesma proporção, é uma grandeza diretamente proporcional, certo? E se as duas diminuírem na mesma proporção, também são grandezas diretamente proporcionais. Então, nesse caso aqui, aumentei a velocidade, diminuí o tempo. Ou então eu posso fazer o contrário. Diminuir a velocidade, vai aumentar o meu tempo, é claro. Então eu sei que é uma grandeza inversamente proporcionais, certo? Essa outra aqui, velocidade e distância. Então, quanto maior a minha velocidade, mais distância eu vou percorrer. Se eu sair daqui sem destino, saio com a velocidade, quanto maior for a minha velocidade, mais distância eu vou percorrer, certo? Então, as duas grandezas, concorda comigo que as duas grandezas estão aumentando no mesmo tempo, certo? Estão aumentando na mesma proporção. Então, aumentei a minha velocidade, eu vou aumentar a distância percorrida. E se eu diminuir a velocidade, eu vou diminuir a minha distância percorrida, certo? A minha distância percorrida. Então, quando uma aumenta, a outra aumenta ao mesmo tempo, na mesma proporção, certo? Na mesma proporção. E se eu diminuir uma, eu vou diminuir a outra também, diminuir também na mesma proporção. Então ela é uma grandeza diretamente proporcional, certo? São duas grandezas diretamente proporcionais, beleza? E essa última aqui, ó, tempo e distância. Tempo e distância também são grandezas diretamente proporcionais. Por quê, ó? Por exemplo, eu tenho uma distância para percorrer e um tempo para ser gasto. Eu vou gastar esse tempo aí para percorrer essa distância. Então, eu posso dizer assim, quanto tempo eu vou percorrer, eu saio daqui também sem destino, vamos supor. Aí quanto mais tempo eu andar, mais distância eu vou percorrer, certo? Quanto mais tempo eu andar, mais distância eu vou percorrer. Então, quando uma aumenta, a outra aumenta também. Então, quanto menos tempo eu andar, vai diminuir também
a minha distância. O pedaço, aquele percurso vai ser menor. Então, quando uma aumenta, a outra aumenta também na mesma proporção. Quando uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. E se essas grandezas são desse tipo, elas são grandezas diretamente proporcionais, certo? Então eu posso dizer que é uma grandeza diretamente proporcional, certo? Agora a gente vai entrar na regra de 3 simples, né? Que é o que é o objetivo de hoje, certo? Da aula. Bom, a definição. Regra de 3 simples é uma regra prática para resolver problemas que envolvam duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Pessoal, regra de 3 simples é uma das áreas da matemática aí que a gente usa muito. É muito importante, porque qualquer tipo de probleminha que você vai resolver, envolve a regra de 3. Até porcentagem dá pra gente resolver através de regra de 3. Então, a regra de 3 é bastante importante aí para todos, certo? Pessoal, o teu primeiro problema diz assim, ó. Comprei 6 metros de tecido por R$15. Quanto gastaria se tivesse comprado 8 metros? Aí o que eu vou fazer? Eu vou montar o problema, vou montar as proporções aqui, as razões, e depois a gente vai analisar se a grandeza ela é inversa ou é diretamente proporcional, certo? Beleza, eu vou apagar aqui e vou transportar a questão número 1 aqui, para a gente resolver com mais tranquilidade. Pessoal, eu não vou dizer somente para você resolver regra de 3 que você tem que conversar com a matemática. Qualquer problema matemático que você for resolver, se você sabe conversar com o problema, sabe conversar com os números, sabe conversar com a matemática, também própria aqui, o que a gente vai fazer? A gente consegue analisar e resolver qualquer problema. Principalmente desse daqui, ó. Vamos lá. Bom, comprei 6 metros de tecido. Então vocês estão vendo aí que está envolvendo duas grandezas. Então está envolvendo duas grandezas. A grandeza valor, né? O valor que você vai pagar, e a grandeza quantidade. Quantidade do quê? Quantidade de metros de tecido. Então eu vou colocar aqui, assim, metro de tecidos, ó, metro, e eu vou colocar aqui o valor, né? Chamado de real aqui, certo? Bom, 6 metros de tecido, eu gastei R$15. Eu comprei 6 metros de tecido, paguei R$15. Agora, digamos que agora, em vez de eu comprar 6 metros de tecido, eu vou comprar 8 metros de tecidos. Então, ó, unidade abaixo de unidade, ó, 8 metros de tecido, eu vou gastar quantos reais? Não sei. Vou chamar de X, porque eu não sei. Eu tenho que descobrir. Então, mas como você descobre? Agora você vai fazer o quê? Você vai analisar se essa regra de 3 ela é simples. Se ela é simples, eu já sei que ela é, né? Vamos analisar agora se ela é diretamente ou inversamente proporcional, certo? Vamos lá. Ó, se eu comprei 6 metros, paguei R$15, e se eu comprar 8 metros, eu vou pagar mais. O valor vai ser maior ou o valor vai ser menor? É claro que o valor vai ser maior. Aí você percebe, dá para perceber aqui, que as duas grandezas estão aumentando na mesma proporção. Por que eu sei disso? Ó, o 8 é maior que 6 e o x é maior que 15. Aí você fala, professor, mas como que você sabe que o x é maior que 15 se você não achou o valor dele? Mas é simples, ó. Por isso que eu falo que é importante você conversar com os números, conversar aqui com a matemática. Por quê? Ó, você vai fazer o seguinte, ó. Se em 6 metros eu paguei R$15, é claro que em 8 metros eu vou pagar mais reais, né? Eu vou pagar o valor maior. Então dá pra gente perceber que o x, eu não sei exatamente o valor dele, mas eu já sei que o x, o valor do x aqui vai ser um valor maior que 15, isso eu tenho certeza. Porque aqui em 6 metros eu pago R$15, 8 eu vou pagar mais, é claro. Então dá para perceber aqui que as duas grandezas elas estão aumentando na mesma proporção. E se ela aumenta na mesma proporção, o que acontece? Ela é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, certo? Então eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. 6 vezes x, 6x. 8 vezes 15, ó. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8 e 4, 12. 120. O x, o 6 está multiplicando o x. Vou isolar o x, repete o 120 do outro lado, e esse 6 passa dividindo. Então x é igual a 120 dividido para 6. 2 vezes 6, 12. Sobrou 0, baixa 0 aqui, 20. Ah, então quer dizer que eu vou pagar em 8 metros de tecido R$20? É isso mesmo, eu vou pagar R$20 em 8 metros de tecido.
porque em 6 metros eu paguei 15, em 8 eu vou pagar 20 reais. Aí dá para perceber que o valor de x é um maior que 15, ó, 20 é maior que 15. Mas antes de eu achar o valor de x, eu já sabia que o x era um valor maior que 15, certo? Então por isso que eu descobri aqui que é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, certo? Agora vamos analisar agora o segundo problema aí, o segundo exercício. Bom, no segundo exercício está dizendo assim, ó, se 6 operários, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar OP de operário. Se 6 operários faz uma certa obra em 10 dias, eu vou colocar a grandeza dia aqui, ó, certo? Ó, a grandeza quantidade de operário e a grandeza dia, certo? Agora vamos lá. 6 operário, ó, 6 operário faz uma determinada obra em 10 dias. Aí vem a pergunta: em quantos dias, ó, em quantos dias 20 operários conseguem fazer essa mesma obra? Lembrando que a gente tem que levar em consideração que os operários lá, os trabalhadores, eles têm que trabalhar no mesmo ritmo, certo? A gente leva isso em consideração, certo? Agora vamos analisar o problema. Se 6 caras conseguem, se 6 operários, 6 trabalhadores conseguem fazer uma casa, vamos supor uma casa em 10 dias, e 20 operários vai para fazer essa mesma casa, do mesmo tamanho, os caras trabalhando na mesma intensidade, no mesmo ritmo, vai levar mais dias ou menos dias? Aí você vai ver aqui. Então eu já sei, dá para me descobrir se o valor do x vai ser um número maior que 10 ou menor que 10. Quer ver? Vamos lá. Ó. Se 6 caras conseguem fazer uma determinada obra em 10 dias, 20 caras, 20 pessoas trabalhando no mesmo ritmo, é claro que vai levar menos dias, certo? Bom, se 6 caras conseguiu fazer essa obra em 10 dias, 20 caras vai demorar menos dias, correto? Então dá para me dizer que o 20 é maior que 6. Então aqui aumentou e aqui eu sei que o valor de x é menor que 10. Por que eu sei? Ó, 6 caras constroem essa casa em 10 dias. E 20 caras para construir essa mesma casa demora mais dias ou menos dias? Menos dias. Então já sei que o valor de x é um número menor que 10. E se aqui aumentou e aqui diminuiu, eu já sei que é uma regra de 3 simples, inversamente proporcional. Certo? Por quê? Ó, 6 ou 20 é maior que 6 e o x é menor que 10. Se ele é menor que... Se o x é maior que 10, aqui, essa grandeza aqui aumentou e essa aqui diminuiu, certo? Essa diminuiu e essa aumentou. Se ela aumentou e uma diminuiu, é inversamente proporcional. E se ela é inversamente proporcional, é bem simples de resolver. O que você vai fazer? Você vai repetir o 6 sobre 20 é igual. O x ele vem aqui para o lugar do 10 e o 10 para o lugar do x. Então aqui vai ficar x sobre 10. Tanto faz você inverter essa grandeza aqui como essa. Não tem problema nenhum. Se você inverteu essa, você tem que manter essa. Agora se você inverter essa, tem que manter essa. E agora é só multiplicar cruzado. Ó. 20 vezes x vai dar 20x. E 6 vezes 10, 60. Então x é igual a 60 sobre 20. Logo x é igual a 3 dias. Ah, então professor, quer dizer que 6 caras fazem essa casa em 10 dias. E se eu colocar mais pessoas, vai construir a casa mais rápido, vai demorar menos dias. Quantos dias vai demorar? 3 dias. Certo? Essa é a regra de 3, simples, inversamente proporcional. Certo? Pessoal, então é o seguinte, para você analisar qualquer tipo de problema matemático, tem que pensar, né? Tem que montar o probleminha, ver o que o problema oferece e a gente vai descobrir o que ele está pedindo, certo? Nesse caso aqui, no primeiro problema, no primeiro probleminha, o cara disse que 6 metros custou 15 reais e ele queria saber quanto custava 8 metros. Se ele fosse comprar 8 metros, quanto custava? A gente descobriu, montou o problema e achou. E aqui é a mesma coisa. Ele disse que 6 operários conseguia fazer uma determinada obra em 10 dias
E ele está dizendo assim, se colocasse 20 operários para fazer essa mesma obra, demoraria quantos dias? Aí a gente descobriu também, fez o esqueminha aqui e analisou e viu que é um problema de regra de 3, simples e inversamente proporcional. Certo? Pessoal, então esses foram os dois probleminha que eu passei para vocês. Em uma outra videoaula eu vou passar a regra de 3 composta, né? Porque é para a gente estudar as duas regras de 3. Que a regra de 3 composta é um pouquinho mais difícil que essa, mas é fácil também, não é difícil não. É só saber interpretar, saber analisar, que você consegue chegar aí numa resposta, certo? Então pessoal, fique com Deus, um abraço e até em breve. Valeu!